Paciência. Não, vou falar sobre decanoato e nandrolona. Vou falar assim. Nandrolona. Tá, vamos lá. Olá, eu sou a doutora Monique, atuo na área de medicina esportiva. Hoje nós vamos falar tudo sobre decanoato e nandrolona. Já se inscreve no canal, deixa um like e vamos lá. Decadurabolin é o nome comercial do decanoato e nandrolona. É um esteroide anabolizante muito usado na prática médica. Decanoato e nandrolona é muito usado por ser um esteroide que já existe aí desde 1960, muito usado para questão de perda catabólica, ou seja, perda de massa muscular em estados pós-operatório ou grandes queimados em hospitais. É uma droga antiga. Hoje em dia que a gente está explorando mais ela, por a gente ter visto que ela ajuda inclusive na questão da qualidade de vida dos idosos, por ajudar nessa questão da sarcopenia, essa perda de massa muscular que vem com a idade, acabando debilitando a qualidade de vida do idoso, e a gente consegue melhorar, consegue ter um aumento de massa muscular ainda mais associado com atividades físicas, melhora de articulações, e aí a gente conseguiu ver que no idoso é muito bom também. Aumenta a massa muscular, aumenta a síntese proteica, melhora a articulação. Claro que tem várias coisas, né? Tudo tem seus colaterais, mas ela tem uma indicação, quando há uma indicação médica, a qualidade de vida da pessoa melhora sim. O motivo dela melhorar a articulação por si só não tem uma explicação muito científica, assim, sabe? Assim, por quê? Mas por exemplo, o estano já piora, tanto é que o povo usa os dois. A DECA, ela é um derivado da testosterona porque ela é uma molécula de testosterona, ela é uma testosterona que eles, em laboratório, retiraram o carbono 19 e aí viram que ela é mais anabólica e menos androgênica, ou seja, ela gera maior massa muscular e menos características sexuais masculinas que a testosterona. Tanto é que essa relação de maior anabolismo e menor androgenicidade é aplicada hoje em dia no público feminino também. No caso dos homens, como a DECA usada sozinha, ela pode gerar um bloqueio do eixo hormonal do homem, e aí gera problema, né, de ereção, libido, todos aqueles colaterais do bloqueio do eixo hormonal masculino. Geralmente a gente associa a testosterona com a DECA, no caso, ou Durateston, ou o Deposteron, que é o cipionato de testosterona, associando os dois, sempre numa dose maior da testosterona do que na dose da Decadurabolin. Faz muito sentido associar a testosterona para manter toda a reposição de testosterona que está sendo inibida pela aplicação dela exógena. A Decadurabolin é o nome comercial do decanoato de nandrolona, que é uma molécula, sim, como eu falei, derivado da testo. Ela é vendida em farmácia com retenção de receita, ou seja, só com indicação médica que dá para comprar essa droga. A aplicação é intramuscular e a meia-vida da droga é aí 10 a 12 dias, ou seja, o tempo que a droga demora para cair pela metade da sua concentração é aí na casa dos 10 a 12 dias, o que dá para ter uma noção do intervalo de aplicação intramuscular dessa droga, tanto para homens quanto para mulheres, é a mesma meia-vida. O que vai variar é a dose e a indicação clínica. Ela é encontrada no mercado paralelo também. Aí a gente encontra muito do fenilpropionato de nandrolona, que tem uma meia-vida mais curta e geralmente a cada 5 dias, numa concentração geralmente maior de 100 mg por ml, mas não tem o controle de qualidade, não tem a mesma, assim, a mesma segurança que a gente tem com o Decadurabolin. É uma meia-vida totalmente diferente. A nandrolona está presente nas duas, só que como um é decanoato e o outro é o fenilpropionato, há uma diferença da meia-vida sim. Os efeitos colaterais da droga, em homens principalmente, a gente tem que pensar na ginecomastia. Por quê? Ela não é uma droga que aromatiza. E todo mundo acha que para ginecomastia tem que usar anastrozol, porque o anastrozol, ele inibe a aromatase. Calma. A aromatase é uma enzima que atua convertendo tanto a testosterona em estradiol quanto a androstenediona em estrona. Muitos dos homens acham que a única causa de ginecomastia é o estradiol aumentado ou a estrona aumentada. Aí eles usam muito o anastrozol para bloquear essa enzima e evitar o aparecimento da ginecomastia. No entanto, principalmente na Decadurabolin, pode aumentar a prolactina, ou seja, não adianta você usar aí o anastrozol, porque a causa da ginecomastia provavelmente é o aumento da prolactina, que aí a gente tem que controlar com outro medicamento, geralmente a cabergolina, em dose totalmente diferente, óbvio, porque tem um mecanismo de ação diferente do que o anastrozol. Então tem que dosar, além do estradiol, da estrona, a prolactina, o que as pessoas geralmente não dão atenção. Estou com sensibilidade, vai usar ali ou tamoxifeno com anastrozol, achando que está evitando esse aumento da prolactina e que não vai melhorar. Tanto em homens quanto em mulheres pode ter uma alteração do lipidograma, que é nosso colesterol, com uma redução
redução do HDL, que é o colesterol bom, e um aumento do LDL, que é o colesterol ruim. Então, isso aí já é bem complicado. Pode ter efeitos colaterais nas mulheres, como queda de cabelo, aumento de clitóris, acne, voz rouca, com certeza. Claro que vai variar muito da sensibilidade de cada uma, da dose aplicada e também do empilhamento. Ou seja, como a meia-vida da droga é 10 a 12 dias, as mulheres aplicam uma dose, provavelmente 50 miligramas, que é uma ampola, né? Cada ampola tem 50 miligramas por ml. Então tem mulher que usa, vamos colocar aí, uma ampola por semana. Como a meia-vida é maior do que uma semana, quando você vai aplicar outra ampola, ainda tem a dose da ampola anterior, ainda circulante. E como a meia-vida é 10 dias, ou seja, lá pro 10º dia vai chegar pela metade a dose aplicada no início. Esse excesso de aplicações, contendo ainda da aplicação anterior, vai gerando um empilhamento da droga no seu organismo, podendo aumentar as chances dos colaterais citados. Em homens, quando eles usam uma dose maior do que a testosterona, pode gerar problema de ereção, de libido, retenção? Sim. Queda de cabelo? Também. Bloqueio do eixo usado sozinho? Sim. Aí vai cair a testosterona, por isso que a gente usa, como eu falei, o blend, que é o Durateston, ou o cipionato, que é o éster sozinho, com a meia-vida aí de 7 dias, e a gente pode associar. Queda de cabelo, que eu falei, ginecomastia, alteração do lipidograma, tanto em homens quanto em mulheres, né? Eu já tô misturando de novo. Pode ter um aumento do hematócrito, ou seja, a viscosidade do sangue, aumentando a chance de tromboembolismo, de fenômenos tromboembólicos. Às vezes, pode ser indicada uma sangria, que é você pegar e retirar ali mais ou menos 500 ml do seu sangue nos homens, no caso falando, e nas mulheres um pouquinho menos, ou dependendo do hematócrito a ser avaliado. Mas é um possível colateral da droga. Mulheres, a gente pode ter queda de cabelo, hipertrofia do clitóris, voz rouca. Um resumo dos colaterais que a gente pode ter em mulher é queda de cabelo, acne, voz rouca, hipertrofia de clitóris, alteração também de todo aquele colesterol que a gente falou, alteração de hematócrito, que é o sangue que a gente fala, o sangue mais viscoso, mais grosso, podendo aumentar a chance de fenômenos cardiovasculares e embora, como eu falei. Os colaterais geralmente acontecem com quem usa uma dose maior que a usual e um tempo maior por causa do empilhamento da droga. No entanto, não dá para falar que uma pessoa não vai ter colateral se ela usar 8 semanas. Pode ter, depende muito dos receptores daquela pessoa, da dose que ela tá usando, do intervalo de aplicação que ela tá aplicando intramuscular. Não tem como falar, você vai ter colateral, você não tem. Todo mundo tá exposto ao risco e claro que a gente tenta usar sempre o menor tempo possível ali para poder já usar, ter um resultado clínico legal, acompanhar com exames laboratoriais, depois retirar a droga. Homens, a dose costuma ser 50 a 100 miligramas de decanoate de androlona. Geralmente tem homens que aplicam sim, de 7 em 7 dias, junto, por exemplo, com o Deposteron ou o Durateston. A gente sempre tenta manter a dose da testosterona superior à dose da nandrolona, do decanoate de androlona, para evitar aí todos os colaterais, como eu mencionei, do bloqueio do eixo hormonal masculino. No homem, então, ficaria 50 a 100, que equivale a 1 a 2 ampolas semanal, ou a cada 10 dias. E para a mulher, a dose, obviamente, é menor, seria aí 25 a 50 miligramas a cada 10 dias. Ou seja, 1 ml, a seringa tem 1 ml, a ampola, e você pode aplicar, geralmente, mulher, 0,5 ml, o que equivale a 25 miligramas, ou seja, metade da ampola, 0,6, se for um pouquinho mais, com intervalo de 10 em 10 dias, e aí depois repetindo exames laboratoriais, acompanhamento clínico, evitando todos aqueles colaterais que a gente comentou. Geralmente a gente costuma usar assim em homens 8 semanas e em mulheres a gente pode usar aí no caso 60 dias, que equivale também a 8 semanas, só que a gente fala dias porque são aplicados a cada 10 dias, a gente ficaria 6 aplicações, que seriam uma aplicação a cada 10 dias. Então 3 aplicações por mês, usando 2 meses e aí a gente retirava a droga e reavaliaria. É uma droga muito anabólica assim, mas depende muito da prática, da como a pessoa é ativa no dia dela, depende muito do estilo de vida da pessoa. Geralmente o iniciante, quanto mais tempo de treino, mais difícil de você ganhar massa muscular né? Quem treina há 15 anos tem uma dificuldade de ganhar mais massa muscular do que quem iniciou agora. Mas claro que a gente costuma usar geralmente quem já é avançado. O ciclo de decanoate de androlona não costuma ser caro. Cada ampola custa aí cerca de 25 a 30 reais. Para o homem, que seria 2 ampolas por semana ou a cada 10 dias, o que equivaleria ali a 100 reais semanal ou a cada 10 dias. E para a mulher também seria mais barato. Uma ampola custando aí 30 reais a cada 10 dias, que daria aí 90 reais por mês. A oxandrolona, ela é o
que tem mais estudo na prática médica. Ela é muito estudada porque ela é usada também hoje ainda, como eu mencionei, em grandes queimados, em pacientes em estado catabólico, tem perda de massa muscular. Ela é realmente muito lipolítica. Pela relação ali que a gente tem na tabelinha famosa entre anabolismo e androgenicidade, a oxandrolona teria o maior anabolismo. No entanto, ela é mais usada tanto pela prática clínica quanto pelo estudo na prática médica que tem, e como a DECA ela é conhecida por gerar um pouco de retenção, muitas mulheres evitam usá-la. E aí vão primariamente para a ox, até por ela ser de uma aplicação de uso oral. As mulheres têm mais um receio com a questão do injetável. Então elas sempre recorrem à oxa como primeira escolha, para poder nessa questão de ter uma segurança e pela questão de injetável, de facilidade do uso. E geralmente as mulheres recorrem à oxandrolona tanto por ela ter mais estudo, uma dos esteroides anabolizantes que mais tem estudo na medicina. Ela é usada muito em, como eu mencionei também, que é a aplicação da DECA em pós-operatório, em estado catabólico, em grandes queimados. E como ela é oral, as mulheres preferem por uma facilidade de uso. E por ela realmente ser lipolítica, sim, ter menos retenção na prática clínica que a DECA, sim, mas aí já entra aquela parte da dieta, da indicação clínica, do estado que a paciente se encontra, mas as mulheres costumam recorrer realmente mais à oxandrolona. Hoje em dia a gente tem uma incidência muito maior de uso dela. Todo esteroide anabolizante pode ter seus colaterais. Claro que a via de administração das duas é diferente. A oxandrolona vai fazer aí, como ela é um 17-alfa-quilado, uma passagem hepática. A DECA é da família do Zenet, norprogesterona. Ela é uma aplicação intramuscular, mas a questão dos colaterais, todos esteroides anabolizantes estão suscetíveis a gerar androgenicidade na mulher. Então, todos eles podem, claro que vai variar a meia-vida, a forma que a mulher está tomando, a dose que ela está tomando. Tem mulheres que tomam doses cavalares de oxa, tem mulher que toma 60 mg de oxandrolona, claro que ela vai ter colateral. E uma pessoa que faz um ciclo ali, 8 semanas, mais seguro, numa dose realmente eficaz, que menos é mais, vai ter um resultado melhor. Mas a androgenicidade e efeitos colaterais podem acontecer em qualquer dose, até nas doses conhecidas seguras pela literatura. Até pela questão do mecanismo de ação da droga. Então pode entrar, como a gente falou, da queda de cabelo, da acne, da hipertrofia do clitóris, da voz rouca, pode ocorrer em qualquer dose, para ambas as drogas. O grau de androgenicidade, assim, de anabolismo das duas drogas é diferente. A meia-vida das drogas é diferente. A oxandrolona tem uma meia-vida aí de 10 horas, então geralmente as mulheres costumam tomar ou de 8 em 8 ou de 12 em 12, umas doses bem menores aí, 10 a 20 miligramas. E a questão da decanoate da androlona, como a meia-vida é maior, ela realmente vai aplicar aí, como eu mencionei, a cada 10 dias. No entanto, essa questão de ser intramuscular já gera todo um receio do público feminino, principalmente de quem é mais recreativo, não é atleta profissional e do meio do fisiculturismo. A DECA é usada no fisiculturismo há muito tempo. No entanto, já falaram muito sobre o DECA Only, que é quando os homens usam só o decanoate da androlona e eles relatam perda da libido, problema de ereção, questão de retenção líquida e etc. Quando você realmente usa uma dose alta só de decanoate da androlona, você pode ter esses colaterais. Sempre no fisiculturismo existiu o uso dela, só que hoje ele está muito mais associado à associação com a testosterona, tanto pelo benefício clínico quanto pelo benefício laboratorial e da qualidade de vida do homem. Então a gente costuma usar sempre hoje no fisiculturismo testosterona associado a decanoate da androlona. Nessa dose aí, como eu falei, 100, mas os atletas de fisiculturismo costumam usar aí 200, 300, até 600 miligramas, 800 miligramas semanal. Vai variar aí muito assim do perfil do atleta, porque tem atleta que geralmente usa uma dose maior em menos tempo, ou atletas que usam a decanoate da androlona por um tempo maior, como o ano inteiro, e em doses menores, geralmente aí 50 miligramas semanal, ou 2 ampolas 10 dias, só que eles mantêm uma dose menor do que os atletas profissionais que eu falei, que usam 400, 500, 600, e usam o ano inteiro. Claro que pode ter maior chance de efeitos colaterais, como as alterações laboratoriais que eu falei, do hematócrito, do colesterol, da ferritina. Pode ter mais colateral. O homem produz por dia 5 a 10 miligramas de testosterona. Então vamos colocar aí que o homem produz por semana, vezes 7, 35 a 70 miligramas de testosterona por semana. Então uma aplicação, no caso do cipionato, no homem já pode gerar uma inibição do eixo. Assim, um homem que usa a longo prazo, com certeza ele vai estar com o eixo inibido aí, com o FSH e o LH, que são secretados ali no eixo hormonal, inibidos. Realmente pode ter uma inibição a longo prazo gerando infertilidade? Depende.
a longo prazo pode gerar mais colaterais? Sim. Aí tem que fazer todos aqueles exames, espermograma, acompanhar laboratorial, HDL, LDL, ferritina, ferro, hematócrito, hemoglobina e etc. Além da clínica, queda de cabelo, elevação dos exames laboratoriais. O uso de testosterona crônico pode gerar uma atrofia do testículo, até por ele estar fazendo uma inibição endógena, ou seja, a inibição da produção natural dele por uma aplicação exógena, ou seja, ele está aplicando testosterona, então está bloqueando essa produção natural que ele tem, que eu te falei, que é dos 70 miligramas semanal. Então ele aplicando essa testosterona exógena por um longo prazo pode gerar sim uma maior dificuldade dele restabelecer o eixo hormonal prévio. Mas claro que hoje em dia a gente conta com vários tipos de terapia pós-ciclo mais eficazes do que as usadas anteriormente. Então talvez ele possa ter um restabelecimento do eixo a depender da dose usada, do tempo usado e principalmente da droga usada. Porque para fazer a terapia pós-ciclo, geralmente a gente vê qual droga que o paciente está usando e aí a gente calcula o tempo para iniciar a terapia pós-ciclo baseado na droga mais do que no tempo de uso. Mas essa atrofia pode realmente acontecer com o uso crônico. No caso da DECA, a gente faz terapia pós-ciclo, como ela é associada geralmente com a testosterona, como a gente falou, que é o cepionato ou durateston, que são as testosteronas legalizadas hoje em dia, que a gente tem um controle de qualidade, a terapia pós-ciclo, a gente sempre pega a meia-vida da droga maior. A maior meia-vida da droga utilizada. Por exemplo, no caso da DECA, que são aí 10, vamos colocar 10 dias, a gente pega e calcula 5 meia-vidas da droga. E aí começa a terapia pós-ciclo. Ela é baseada estimulando o eixo hormonal a estimular o seu testículo a produzir testosterona ali pelas células de Leydig. Então, a gente estimula o eixo hormonal, ele é o hipotálamo, a hipófise e o testículo. Então a gente causa ali mimetizando, ou seja, imitando o LH e o FSH a estimular o testículo. Então a terapia pós-ciclo geralmente vai ser a mesma. Aí já é outra conversa, a gente usa clomifeno, a gente usa o choriomon, que é o HCG, fórmula para poder manter uma libido legal, já que o homem parou de usar testosterona, para até ele se restabelecer ali na sua testosterona basal anterior. Então a gente faz essa terapia baseada no tipo de droga usada. Eu vejo muito na prática clínica as mulheres usando muito mais oxandrolona do que decadurabolin, com certeza. A oxandrolona, ela é mais anabólica que a deca, pela tabela, que é uma tabela antiga, que compara ali androgenicidade, que são características sexuais masculinas, com anabolismo, a oxandrolona estaria acima do que a decadurabolin. No entanto, assim, na prática clínica, eu vejo assim, muito mais anabolismo com a decadurabolin no caso do público feminino. Só que as mulheres preferem muito assim, a oxandrolona pela praticidade de uso, que é uma forma de aplicação oral. Então, geralmente, quem é atleta que não é profissional de fisiculturismo vai preferir uma aplicação oral do que intramuscular, do que injetável. Mas eu vejo muito o público feminino realmente preferindo muito mais a oxandrolona do que o decanoatinandrolona, né, o decadurabolin, pela questão da praticidade, pelo estudo, pela segurança do uso dela, assim, pelo estudo clínico médico. Tem muito mais estudo na prática da prática médica em relação à oxandrolona, com certeza. A oxandrolona é uma droga e é um esteroide anabolizante oral. As mulheres preferem geralmente por ter esse mecanismo de administração, né, por ser oral e não injetável, intramuscular, como é a decadurabolin. A meia-vida da oxandrolona aí são 10 horas, então assim, geralmente as mulheres tomam de manhã e à noite ou a cada 8 horas e pronto. Não tem que ficar fazendo toda aquela aplicação. A tabela também que a gente tem no estudo médico dos esteroides consta, né, uma tabela antiga, que a oxandrolona ela é mais anabólica do que a decadurabolin. Então nessa tabela tem que a oxandrolona ela tem uma característica de gerar maior massa muscular do que a deca. Na prática clínica, sim, eu tenho visto que a deca ela gera maior anabolismo do que a oxandrolona, né? Mas as mulheres se sentem muito mais seguras com a oxandrolona de fato. Em toda droga oral pode ter uma passagem hepática primária? Tem. Todas as duas podem gerar alteração de lipidograma, que é a questão do colesterol, alteração de hematócrito, alteração de prolactina, no caso muito mais prevalente na DECA, por ser da família da progesterona. Mas assim, como a oxandrolona é um 17-alfa-alquilado, ela vai fazer a primeira passagem hepática, geralmente costuma ter uma maior elevação das enzimas hepáticas ali, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina. E a questão de meia-vida pode gerar um menor empilhamento da droga do que a DECA, que ela vai fazendo um acúmulo ali. Quanto mais você aplica, sim, geralmente pode gerar um menor empilhamento por ter uma menor meia-vida. Todos os esteroides costumam ter ali os mesmos colaterais,
Claro que varia em relação à dose, a droga utilizada por si só, que tem potências, metabolismo de ação diferente em questão a anabolismo e androgenicidade. Mas a oxandrolona, ela realmente, como ela é uma forma de aplicação oral, pode gerar uma maior hepatotoxicidade? Sim. Você ficou até agora no vídeo comigo, se inscreva no canal e se não curtiu o vídeo, curta, me siga no Instagram. Vai ter que se inscrever por quê? Porque vai ter mais... Vamos lançar mais vídeos sobre mais esteroides anabolizantes. Olha a promessa aí. Várias características legais de cada um, tá? Pode se inscrever, me siga no Instagram. E se o pessoal tiver dúvida? Porque às vezes assistiu Pode colocar, tá cheio de dúvida pode aí. colocar nos comentários, tá? Você Que vai a gente responder responde. ou vai enrolar? Estarei aqui pra responder. Aê! E doutora Monique Leinig. E eu quero saber do seu Instagram. Me fala mais do seu Instagram. O que tem lá? Monique Leinig, a gente posta... A gente, né? Não, eu quero participar também. É um grupo que administra. Eu quero participar. Não, eu posto muito Porque sobre... é doutora Monique Leinig. 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 É muito chique. É... Meu Deus do céu. A gente posta sobre os pacientes, sobre a vida social da gente também, né? Vida social também, pessoal? Postamos. Também, então. Beijo, gente. Obrigada.